A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, o programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas da atualidade, com base na doutrina espírita. Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão, buscando o entendimento dos recursos naturais, das conexões do espírito, o papel da mente, a mente que é um órgão do espírito, estabelecendo frequências constantes, tanto na emissão quanto na recepção, pois tudo aquilo que emitimos, no mesmo padrão vibratório, também recebemos. Portanto, somos aquilo que emitimos. Somos a continuidade de nós mesmos pelo exercício do pensamento, pela constante produção de ideias, de reflexões, de meditações, estabelecendo concurso de comunhão com os valores do espírito, também no mundo espiritual. Assim fazemos uma via de mão dupla na ação de espírito com a conjuntura extensa dos horizontes do mundo espiritual, vivendo as próprias emanações dos nossos interesses. Então, é muito importante conhecermos a qualidade do próprio pensamento e o quanto o nosso pensamento pode se tornar vivo através de formas. Por isso, vamos esclarecer mais uma vez um tópico muito importante da doutrina espírita. Esclarecendo conceitos. Meu caro ouvinte, você sabe o que são as formas pensamento? Você sabe o que são as forças mento-eletromagnéticas? Do livro Mecanismo da Mediunidade, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Pelos princípios mentais que influenciam em todas as direções, encontramos a telementação e a reflexão, comandando todos os fenômenos de associação, desde o acasalamento dos insetos até a comunhão dos espíritos superiores, cujo sistema de aglutinação nos é por agora defeso ao conhecimento. Emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se lhes assemelham. Ideia essa que para logo se corporifica, com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos os que nos exposem o modo de sentir. É nessa projeção de forças, a determinarem o compulsório intercâmbio com todas as mentes encarnadas ou desencarnadas, que se nos movimenta no espírito no mundo das formas pensamentos, que são construções substanciais na esfera da alma, que nos liberam o passo ou nos escravizam na pauta do bem ou do mal de nossa escolha. Isso acontece porque a maneira do homem que constrói estradas para a sua própria expansão, ou que lhe talha algemas para si mesmo, a mente de cada um, pelas correntes de matéria mental que exterioriza, eleva-se à gradativa libertação no rumo dos planos superiores, ou estaciona nos planos inferiores,
como quem traça vasto labirinto aos próprios pés. Ainda mesmo que a ciência na Terra, por longo tempo, recalcitre contra as realidades do espírito, é imperioso convir que no comando das associações atômicas, sob a perquirição do homem, prevalecem as associações inteligentes da matéria mental. O espírito, encarnado ou desencarnado, na essência, pode ser comparado a um dínamo complexo, em que se verifica a transubstanciação do trabalho psicofísico em forças mento-eletromagnéticas. Forças essas que guardam consigo, no laboratório das células em que circulam e se harmonizam, a propriedade de agentes emissores e receptores, conservadores e regeneradores de energia. Para que nos façamos mais simplesmente compreendidos, imaginemo-lo como sendo um dínamo gerador, indutor, transformador e coletor, ao mesmo tempo com capacidade de assimilar correntes contínuas de força e exteriorizá-las simultaneamente. Então é assim, meu caro ouvinte, que os nossos pensamentos, associado ao conjunto dos nossos interesses, pelo uso da vontade, tornam-nos factíveis na consubstanciação de valores exteriorizados de nós mesmos e visivelmente corporificados no mundo espiritual. São as formas de pensamento. Elas têm movimento, elas têm estrutura, elas têm cores, elas têm odores. É quase algo com vida própria a se manifestar em comunhão conosco mesmo. É a liberação da nossa própria condição mais íntima, do que nós trazemos na intimidade. Então todas essas conexões podem nos libertar quando qualificamos esses valores com o Evangelho de Jesus para as nossas escolhas, associando-nos ao intercâmbio com os seus mensageiros, com as mentes saudáveis, que vão nos proporcionar alimento mental. Então a substância do amor divino é também alimento, e esse intercâmbio estabelece partículas mento-eletromagnéticas com essas propriedades de intercâmbio, de emissão, de recepção, e vamos nos nutrindo, emitindo, recebendo, estabelecendo o convívio, porque somos artífices da própria condição, da estrutura dos nossos interesses e, portanto, com a qualidade do que vivenciamos. É assim que somos os senhores do próprio futuro, porque podemos ainda hoje estabelecer modificações. E nas nossas experiências dentro do campo da mediunidade, nas reuniões mediúnicas, nós vemos muitos comunicantes ainda mantidos nessas formas de pensamentos, nas suas estruturas de planejamento de vingança, no desenrolar da construção de ódio, transferindo a responsabilidade de tudo que ocorre como sendo forças exteriores que os assaltaram, que os decepcionaram, que os causaram valores adversos às suas expectativas, sentindo-se constrangidos. Toda essa origem é fruto simplesmente da ideia de que nós não temos responsabilidades nessas escolhas, porque não nos enxergamos como espíritos. Quantos irmãos se manifestam e sequer se dão conta que estão desencarnados? Quantos irmãos se comunicam ainda presos
a estrutura da vontade de revide, de perseguição, apagando todo o estado de saúde natural que poderiam desfrutar se buscassem recursos renovadores e libertadores. Então, nas reuniões mediúnicas, meu caro ouvinte, nós temos essa oportunidade de grande aprendizado, de reconhecer consequências de que talvez nós sejamos hoje portadores de escolhas atuais, enxergando-nos nos nossos irmãos comunicantes a experiência futura, caso mantenhamos essa mesma condição equivocada. Então, a piedade nasce em nossos corações, ao ver esses irmãos ainda vinculados, às vezes por séculos, de organizações que se estabelecem no mundo espiritual, tornando-se fantoches, facilitadores para a intervenção de mentes mais hábeis, que oferecem-lhes recursos imediatistas, que lhes dão o falso direito de realizar a mesma proposta, a mesma desdita infeliz, causando mal àqueles que supostamente também interferiram em suas vidas, mas como sendo os únicos responsáveis. Então mantêm-se vinculados, afastados de Deus, consequentemente, afastados do amor dos seus familiares, da sua execução natural dos propósitos que vivem na particularidade das suas profissões, das suas habilidades, dos seus gostos mais íntimos. Vivendo esse estado de monoideísmo, sofrem e prorrogam suas dores indefinidamente. Mas não saia daí, meu ouvinte, porque no próximo bloco nós vamos conhecer a proposta de entendimento da origem do ódio que os espíritos desenvolvem em suas vidas. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Voltamos agora, caríssimos ouvintes, para o segundo bloco do nosso programa, com a participação da internauta. É a Sandra do Engenho Novo. Ela nos saúda, dizendo: boa tarde, Moisés Santos. Uma tarde de paz com o estudo é perfeita. Que maravilha a sua mensagem, querida Sandra do Engenho Novo. Porque enquanto você está ouvindo os valores do entendimento do Evangelho, com esses temas intrincados que é a mediunidade e a obsessão, a Rádio Rio de Janeiro está levando pelas ondas da fraternidade até o seu coração esses valores de amor, de paz, onde o estudo se torna então aquele valioso contato de renovação dos nossos pensamentos mais íntimos, das nossas ideias, estabelecendo a convicção natural que será o nosso advogado na execução do bem onde quer que estejamos. Então faça também como a Sandra do Engenho Novo. Mande sua mensagem de carinho, mande sua sugestão, faça sua pergunta, que nós estaremos aqui para estabelecer a comunhão com todos vocês, meus caros ouvintes. E continuando sobre a nossa reflexão acerca das comunicabilidades e da origem dos equívocos que nos estabelecemos por proposta e de ilusão, de fuga das nossas dores pelo revide, vamos entender hoje, através de uma reflexão,
o ensaio sobre a origem do ódio. A origem do ódio se dá pelo condicionamento das predisposições de seu desenvolvimento a partir da isenção de responsabilidade dos fatos, propriedades e características dos estímulos de ações que nos alcançam nos recônditos mais íntimos da alma. Considerando o limite estreito da unicidade de existência, não nos enxergamos como espíritos, revestidos temporariamente pela atual personalidade, julgando-nos equivocadamente pela suscetibilidade de sermos produto do meio. Não somos produto do meio, meu caro ouvinte. Existem arrastamentos, mas eles não são irresistíveis, porque a decisão final é sempre nossa. Assim, transferimos a responsabilidade do que ocorre conosco em função das escolhas de terceiros, cuja origem procede fora de nós. Como não podemos determinar as escolhas e procedimentos dos outros, por visão acanhada perante o conjunto de diversas personalidades já acumuladas, em inúmeras experiências reencarnatórias, não nos enxergamos como resultado da soma destas personalidades. Não tendo a capacidade ou escolha para assumir corajosamente a origem dos males realizados outrora, ou até mesmo na presente personalidade, chegamos à falsa conclusão de que o desequilíbrio ou desajuste perante o que consideramos por justiça presenciados em nós mesmos tenham por responsabilidade os sistemas criados pelos homens, por ações provenientes dos outros, ou supostos arrastamentos que nos alcançam a intimidade, proporcionando desditas e constrangimentos morais. Alimentando a ineficaz conjectura desta origem e isentando-se da participação de construção do próprio destino, da responsabilidade de que, de alguma forma, contribuímos para nos tornarmos receptivos às investidas das ações alheias, que nos atingem a intimidade, despertamos a indignação, a incompreensão e a revolta. Permitimos nascer os pensamentos, palavras e atos de julgamentos e condenação para a suposta origem externa. Nos dispomos à agressão e ao uso da força, até chegar às raias da revolução, elegendo a proposta imediatista daquele personagem eleito em maioria pelo povo em frene, acometido pela obsessão coletiva, o famoso Barrabás do Evangelho, em detrimento do libertador de todos os males e dores que criamos para nós mesmos, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim instalamos o ódio em nossas fibras mais íntimas da alma, tornando-nos adoecidos de compaixão e tolerância, acreditando que somos inteiramente inocentes perante a justiça divina, criando os mecanismos e planejamentos de vingança e desenvolvendo as psicopatias, bem como os inúmeros tormentos espirituais que nos tornam escravos dos próprios males. Com a concepção de possuir o falso direito de revide e resposta para justificar os males que ocorrem conosco, assumimos o papel de algozes para promover as mesmas condições diante daqueles que julgamos os únicos responsáveis pelas condições que presenciamos em nós mesmos. E por uma dramática alteração de conduta, agimos agora com as mesmas características diante daqueles que condenávamos, sem nos considerar como infratores, nos permitindo aos graves comprometimentos de expansão do mal e desenvolvendo a loucura. Desta feita, anestesiamos a própria consciência,
e em nome de uma falsa liberdade, nos permitimos aos vícios e excessos de toda ordem, agravando a saúde física, emocional e espiritual. Meu caro ouvinte, o ódio nos afasta de Deus, mas o amor nos aproxima de sua herança de luz e libertação real de todos os males. Não nos permitamos a considerar que o que ocorre conosco não apresenta parcela das nossas escolhas também, e que o que ocorre conosco está dentro do processo natural de retificação perante a justiça divina. Não nos afastemos de Deus. Não nos permitamos que o mal nos atinja. Não façamos das nossas mãos justiça equivocada pelo uso da força, do imediatismo, da revolta e da rebeldia. Permitamo-nos a vivenciar a condição de pacificadores perante o Evangelho de Jesus. Que a mensagem do Mestre chegue ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Seara dos Médiuns, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Ondas. Ondas mentais enxameiam por toda parte. Não é necessário te definas em tarefas especiais, nos círculos mediúnicos, para transmitires o pensamento de entidades outras. Particularmente quando falas, exprimes as inclinações e opiniões de inteligências diversas. Sentes, pensas, ouves, lês e observas. E em qualquer desses estados de alma, assimilas influências alheias. Medita assim na função da palavra que despedes. Cada peça verbal pode ser comparada a certo veículo de essências mentais determinadas. A preleção edificante é lâmpada acesa. A conversa maledicente é prato de lama. O reparo confortador é bálsamo de coragem. A indicação caluniosa é poção corrosiva. A nota de fraternidade é injeção de bom ânimo. O gracejo inoportuno é dissolvente da responsabilidade. O registro da compreensão é recurso calmante. A anedota deprimente é a coagulante do vício. A frase amiga é copo de água pura. O apontamento pessimista é drágia de veneno. Cada vez que dizes algo, refletes a teu modo, alguém ou alguma coisa. Ideias inúmeras de espíritos encarnados e desencarnados podem fazer ninho em tua boca. A língua, de certa forma, é um alto-falante. Repara, portanto, na onda que sintonizas. Emmanuel para o seu coração, meu caro ouvinte. Faça da sua vida, meu caro ouvinte, uma frequência de luz. Emita de si mesmo os potenciais valiosos da essência mais íntima que trazemos dentro de cada um de nós. A imagem e semelhança de Deus, de células potenciais em estado latente que aguardam os nossos estímulos para desabrochar em consequência natural com a comunhão dos mensageiros de Deus em nossas vidas. Que a paz do Mestre Jesus, que as ondas de fraternidade do amor do Pai Celestial alcance a sua vida, o seu lar, o seu trabalho, o seu compromisso de amor,
na obra do bem. Que Deus te abençoe, meu caro ouvinte. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.